Boa noite, irmãos, que bom estar na casa do Senhor, estar juntos neste lugar que nós reservamos especialmente para um encontro, com o Senhor. Um momento muito especial em nossas vidas, onde nós podemos ouvir do Senhor, através da sua palavra, aquilo que Ele tem para nos orientar. Interessante que o pastor Madison, na sua oração, ele disse uma expressão que praticamente é o tema da reflexão hoje. Ele falou: Senhor, livra-nos de nós mesmos, E o tema para a nossa reflexão é o Evangelho que nos salva de nós mesmos. Eu quero então compartilhar com você o Salmo 107. Não iremos todo no Salmo 107, iremos uma boa parte dele, 3 partes deste Salmo, e quem sabe, se eu pregar novamente, eu venho a pregar a última parte, que vai falar do governo de Deus. Nós vamos ler Salmo 107, de 1 a 31. Salmo 107, de 1 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Dai graças ao Senhor, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os congregou de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Alguns andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Levou-os por caminho seguro à cidade que deviam habitar. Deem graças ao Senhor, pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e enfermo, por se haverem rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor. Na sua angústia, Ele os livrou das suas aflições. Tirou-os das trevas, das sombras da morte, quebrou as suas cadeias. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Loucos por causa do seu caminho de rebeldia, e por causa das suas iniquidades foram afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e já chegavam às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os homens, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Outros desceram ao mar em navios e comerciaram nas grandes águas. Viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois Ele falou e se levantou um vento tempestuoso que elevou as suas ondas. Subiram aos céus e desceram aos abismos, e a sua alma se derreteu em angústia. Andaram e cambalearam como bêbados, inútil foi toda a sua sabedoria. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas, alegraram-se com a bonança, e os levou ao porto desejado. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Que salmo maravilhoso, irmão. Quando você pegar esse salmo em casa novamente, você ler com detalhes, você vai observar como esse salmo, escrito especialmente ou primeiramente a respeito de Israel, mas fala profundamente sobre as nossas vidas. Este salmo mostra que o povo de Deus apresenta um padrão comum de comportamento que alterna. Uma hora se desvia do Senhor e anda em desobediência da sua palavra, sofre as consequências duras da sua desobediência, da sua apostasia, e após recobrar o juízo, clama ao Senhor,
e confessa seus pecados, Deus então lhe perdoa. Deus vem com sua misericórdia e bondade e os conduz de volta ao lugar da bênção. Essa história se parece muito com a história do filho pródigo, não é verdade? Filho pródigo, nos diz o texto nos evangelhos, que ele, após receber os haveres do pai, saiu para uma terra distante, viveu a vida conforme lhe vinha na cabeça, estava distante dos conselhos do pai. E o que aconteceu? Viveu em vida que só trouxe desgraça sobre ele. Um dia, ao recobrar os sentidos e perceber que o lugar seguro, a casa da bênção era a casa do pai, ele então decide, arrependido, voltar à casa do pai, pede perdão e o pai o recebe de braços abertos. Meus irmãos, este salmo nos mostra esses ciclos que acontecem na vida do povo dele. Uma hora, anda na presença do Senhor, ouvindo os conselhos de Deus, andando em vida abundante, mas por algum motivo começa a se desviar dos conselhos da palavra do Senhor e as consequências vêm duras sobre todo o comportamento de rebeldia, de desobediência a Deus. Domingo passado, na EBD, Marinaldo trouxe um texto de Isaías que foi edificante para nossas vidas, que Isaías mostra Deus falando ao seu povo: o meu povo é um povo rebelde. E por andar em desgarrado, por deixar de ouvir os conselhos, ele constrói para si ídolos. E toda vez que nós, de fato, deixamos de ouvir plenamente a voz do Senhor, de estar ligado à sua palavra, nos alimentarmos da palavra que é vida e fonte de salvação para nossas vidas, nós começamos a criar ídolos por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desobediência. Eu quero que você veja comigo 4 aspectos nestes ciclos aqui, que nos mostram como Deus, pela sua palavra, usa o Evangelho para nos salvar de nós mesmos. Vejamos então, primeiro, está nos versos de 4 a 8, salvação para os perdidos. Diz o texto que alguns andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários, não acharam cidade em que habitasse. Eles estavam famintos, sedentos, na sua alma desfalecia. Meus irmãos, aqui é uma imagem clara, descrita pelo salmista, de uma jornada de longos anos de Israel lá no deserto. Eles estavam desgarrados, perdidos, solitários, famintos, sedentos, abatidos, desanimados. Quem anda pelo deserto como eles andaram por 40 anos, isto é um reflexo claro, não dá para viver num deserto. O deserto é um lugar inóspito. Ele por si só nada sobrevive. E o povo de Deus andou por 40 anos ali, sofrendo as consequências, porque quando viram as maravilhas que o Senhor Deus fez no Egito, livrando daquela escravidão, daquele lugar de perdição que representava o Egito, eles viram o poder de Deus ali atuando na frente deles. O Senhor Deus fez 10 pragas, mostrando o seu poder. O Senhor Deus separou o mar e fez aquele povo andar em terra enxuta. O Senhor Deus fez com que todo o exército do faraó morresse afogado naquele mar. E o Senhor os conduzindo sempre dentro da proposta: vou levar vocês a um lugar seguro, para um lugar, uma cidade santa. E lá vocês serão um povo abençoado, porque nessa terra é a melhor terra que pode existir no mundo. E o Senhor deu aquela terra para aquele povo. Mas estes mesmos que viram a manifestação de Deus, eles começaram a pensar por alguns momentos de aflição, algum momento de provação, lembrar do tempo deles lá na escravidão, eles lembrando daquele feijão duro. E eles pensaram em voltar. Queridos, muitas vezes nós somos alvos do amor de Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor nos abençoa dia após dia com sua presença real em nossas vidas. E nos dá todas as condições de vivermos uma vida abundante, uma vida alicerçada, solidificada no alicerce que é Jesus Cristo, onde nós podemos depositar toda a nossa confiança nele.
E assim, mesmo enfrentando algum tipo de adversidade que vamos, na nossa vida, sempre enfrentaremos, mas nós andaremos rumo com a cidade santa, com o Senhor Jesus Cristo, nos guardando, nos orientando, nos fortalecendo. E às vezes nós esquecemos disso. Nos esquecemos daquele dia em que nós dissemos: Senhor, eu não consigo resistir mais ao teu chamado. E eu então agora reconheço que sou pecador e humildemente recebo tua graça. Foi o melhor dia das nossas vidas, meus irmãos. O dia mais feliz das nossas vidas. E eu sei que em sua memória esse dia está presente. No dia que você ouviu claramente a voz do Senhor chamando por você, dizendo: Vitor, tu és meu filho amado. Rosa, tu és minha filha amada. E tantos outros aqui, todos nós aqui. Ouvimos essa voz, uma voz que nos conduz, é aquela voz que nós cantamos, que comanda o universo, que é a autoridade no universo, que fez a existência de todas as coisas. Mas, por alguma situação, nós nos desviamos dessa voz, deixamos de ouvir essa voz que nos orienta no caminho certo. Mas graças a Deus, no verso 6 diz que eles clamaram ao Senhor. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Levou-os por caminhos seguros à cidade, meus queridos. Enfim, aquela jornada dura, tortuosa chegou ao fim. O Senhor os conduziu pelo caminho seguro até a entrada de Canaã. E ali eles fundaram uma cidade e eles se sentiam seguros em casa. Meus irmãos, é apropriado que esses irmãos eles rendessem graças ao maravilhoso Deus. E essas graças devem ser, ações de graça devem ser contínuas, porque o amor do Senhor, ele é eterno e durará por toda uma eternidade. Nós seremos alvo desse amor por toda a eternidade. E é maravilhoso perceber o quanto Deus age no meio do seu povo de uma maneira tão graciosa, de uma maneira tão misericordiosa. O Senhor saciou a fome deste povo que andava com fome e sedento pelo deserto. E vejam como o Senhor, ainda assim, esse povo sendo de dura cerviz, um povo que reclamava, resmungava, Deus ainda cuidava, botando uma nuvem durante o dia para proteger daquele sol escaldante. E à noite, protegendo com uma coluna de fogo, dando a temperatura exata para que eles pudessem dormir e descansar daquela jornada. O Senhor mesmo é que levantava o sustento, o alimento para esse povo durante todos os dias. E o alimento era exato, na medida exata. O bom alimento, o pão do céu descendo para eles todos os dias. Vejam como o evangelho da graça de Deus nos salva de nós mesmos. Porque nós, irmãos, somos tendenciosos a nos afastar de Deus. Duas coisas nós podemos perceber nesse salmo: que nós temos uma tendência permanente no coração de se afastar de Deus. Mas em contrapartida, nós temos também nesse texto a noção exata que a misericórdia de Deus é inesgotável e toda vez que seu povo se arrepende de maneira em que verdadeiramente confessa o que fez, o Senhor tem prazer em restaurar essa comunhão e trazer de volta este povo a uma vida de prazer e de comunhão com Ele. Segundo aspecto que eu quero compartilhar com vocês, que a palavra do Senhor nos livra de nós mesmos, é porque a palavra de Deus nos liberta das prisões que nós mesmos nos metemos. 10 a 16, nós temos aqui um outro ciclo onde diz: alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferro, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. A palavra nos liberta das prisões que nós mesmos nos metemos. Esse momento aqui que o salmista está se referindo, ele se refere a um período babilônico, do exílio babilônico, né?
Então o salmista compara aqueles 70 anos em que o povo esteve nesse exílio babilônico a uma grande masmorra, uma masmorra escura, fria, sem condições de se viver, ou quando se vivia muito mal, que ninguém vive no exílio bem. Isso é a verdade. Mas eles estavam sofrendo porque eles se afastaram da palavra de Deus. Eles estavam ali acorrentados, prisioneiros, condenados à servidão, oprimidos, abatidos por trabalhos pesados, caídos, sem condições de se levantar, porque se rebelaram contra a palavra do Senhor, porque desprezaram o conselho de Deus. Mas graças a Deus, meus irmãos, o Senhor vem com a sua bondade e restaura esta comunhão. No versículo 13 diz: eles clamaram ao Senhor, e na sua angústia Ele os livrou das suas aflições. Que coisa maravilhosa em perceber isso, que nós temos que ter não um coração voltado continuamente para o desvio dos conselhos do Senhor, mas que o nosso coração deve ser sempre voltado para entender que a bondade do Senhor é que nos envolve, que a misericórdia do Senhor está a nos cobrir continuamente e viver uma vida que o Senhor se agrade da nossa vida. Eles clamaram. Isaías 45, versículo 2 vai dizer esse mesmo texto, que usando Ciro para os libertar, diz: o Senhor os livrou da terra da escuridão e despedaçou as cadeias do cativeiro, pois quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor tem toda a autoridade e usa muitas vezes um povo ímpio, e usou muitas vezes o povo ímpio para trazer lição a este povo, e muitas vezes o Senhor permite que nós venhamos a sofrer consequências dos nossos pecados, para que possamos recobrar o sentido e perceber que só há um Senhor capaz de nos conduzir e de nos amar por toda uma eternidade. Qualquer senhor que nós venhamos a levantar, que venha se tornar ídolo na nossa vida, não será capaz de fazer isso. Nós seremos maltratados, nós seremos derrubados, afligidos, nós entraremos em cadeias quando nós deixamos de seguir os conselhos do Senhor, quando nós desprezamos a palavra de Deus. Irmãos, o Evangelho é que nos liberta de nós mesmos, e somente o Evangelho é capaz de fazer isso. Terceiro aspecto, o Evangelho é que cura as nossas enfermidades. Versículos 17 a 22 diz: loucos por causa do seu caminho de rebeldia. Expressões fortes, né? E por causa das suas iniquidades foram afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e já chegavam às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Enviou sua palavra e os sarou. Esse salmo nos traz palavras de muita profundidade. O texto nos diz que por causa das iniquidades eles foram afligidos. A comida que eles comiam não chegava ali à boca porque causava náuseas. Imagina esse quadro. Como alguém pode viver, como alguém pode ter saúde, como alguém pode existir ou subsistir se não se alimenta? Ou quando o alimento nem chega em sua língua e já estão vomitando. Mas a coisa boa é que em Israel sempre existiu um remanescente fiel. Sabe, aqueles que estavam sempre de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, esperando confiantemente pelo Deus de Israel, que Ele iria mudar a sorte do seu povo. Sorte essa que estava vivendo dessa forma por exclusivamente responsabilidade deles, pelas desobediências, por se afastarem dos seus caminhos. Deus enviou a sua palavra e os sarou. O Salmo 103, 3 e 4 diz que Ele perdoa as nossas iniquidades. Ele que sara as nossas enfermidades. Ele é que redime a nossa vida da perdição. E é Ele que nos coroa
de amor e compaixão. A palavra do profeta Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos dissabores, todas as nossas aflições. O Senhor pegou para si. Ele sabe muito bem tudo pelos quais nós passamos, todas as coisas pelas quais nós passamos. Meus irmãos, o Senhor cumpriu a promessa de anunciar as boas novas aos pobres, de libertar os cativos, de dar vista aos cegos, de libertar os oprimidos e de curar as nossas enfermidades. O salmista aqui convoca os ouvintes e os leitores iniciais a louvar ao Senhor por causa da sua bondade e por causa das suas maravilhas. A bondade de Cristo, meus irmãos, se manifesta e se manifestou em nossas vidas. Esse é o real motivo, esse é o especial motivo pelo qual nós nos reunimos hoje aqui e que devemos oferecer ações de graça, relembrarmos os grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Há um grande feito que nós nunca podemos deixar de lembrar, e eis a razão pelo qual nós devemos sempre dar graças ao Senhor. Ele nos salvou da perdição eterna, nos trouxe salvação, e estamos hoje aqui, e única e exclusivamente pela graça e misericórdia do Senhor. E para fecharmos, eu quero ainda compartilhar com vocês que o Evangelho que nos liberta e nos livra das tempestades. De 23 a 31, diz isso. Os outros desceram ao mar em navios, comerciaram nas grandes águas, viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Pois ele falou e se levantou um vento tempestuoso que elevou as ondas. Subiram aos céus e desceram aos abismos. A sua alma se derreteu em angústia. Andaram e cambalearam como bêbados. Inútil foi toda a sua sabedoria. Palavras tremendas essas do salmista. Como retrata, né, meus irmãos, uma imagem que talvez você já tenha visto em grandes filmes de grandes navegações. Aqueles barcos imensos, com homens impetuosos, se lançando naqueles grandes mares, em alto mar, enfrentando essas tempestades, ventos que formavam grandes ondas como muralhas gigantescas, fazendo que o ranger das madeiras ali daqueles barcos fosse uma espécie de som ensurdecedor nos ouvidos e no coração daqueles homens que estavam passando por aflições. Mesmo o navio mais bem construído, mais forte, robusto, não pode se comparar com a fúria do mar. Os maiores navios parecem uma caixa de sapato quando o mar revolto lhes envolve. Nós temos um texto parecido com isso nos evangelhos, quando Jesus estava naquele barco e houve aquela tempestade e os discípulos deles então se viram assim, ouvindo o som daquelas madeiras rangendo e percebendo que aquilo ia quebrar e que eles iriam morrer. O que eles fazem? Vão ao mestre que estava dormindo tranquilamente. Eles se encontraram nessa situação, apavorados, dentro de uma tempestade que sacudia aquele barco. Clamaram ao Senhor, como o povo de Israel. E o Senhor Jesus Cristo diz, deu ordem para o mar e o vento se acalmarem. E há uma pergunta, os discípulos ficaram atordoados com aquilo, admirados, e perguntar, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Meus irmãos, em nossas tempestades em que nos metemos, por causa da nossa desobediência, por causa que nos afastamos da palavra do Senhor, por mais experiente que você seja, você é apenas uma caixa de sapato dentro das ondas do mar da tempestade em que você algumas vezes se mete por se distanciar da palavra do Senhor. Não adianta a tua sabedoria, não adianta a tua capacidade de fazer qualquer coisa, porque será inútil. Inútil é a sabedoria do homem diante das aflições e adversidades
pelos quais ele passa. Quem nos salva de nós mesmos é o Evangelho, é a palavra do Senhor. Porque as tempestades, as prisões, os desertos que nós nos metemos, eles serão como algo além, muito mais forte do que as nossas próprias forças. Nós sofreremos pelo calor escaldante dos nossos desertos. Se não for o Senhor colocar uma nuvem, que é a sua palavra, sobre as nossas vidas, nós morreremos pelo esse calor imenso. Se não for a tocha que aquece os nossos dias de muito frio e de angústia, através da palavra do Senhor, nós morreríamos de frio das nossas tristezas. Se não for o Senhor sendo o comandante do barco em que nós estamos navegando, nós morreremos com os nossos barcos se batendo nos arrecifes. Meus irmãos, quem nos livra de nós mesmos é a palavra do Senhor. Quem nos salva dos desertos, das prisões, das tempestades, é a palavra do Senhor. E a palavra para nós é então clamar ao Senhor. Versículo 28 diz: clamar ao Senhor. Deus ouviu as orações desesperadas daqueles que estavam diante daquela tormenta. Que alívio é quando nós passamos pelas tempestades e nós percebemos que o Senhor vai nos conduzindo ao lugar seguro, ao porto seguro, ao lugar que Ele quer de fato nos levar. Como diz o salmista no Salmo 23, às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, nos conduz pelas veredas da justiça, somente se for pelo pastor das nossas almas. Quem nos salva de nós mesmos é a palavra do Senhor. Irmãos, na introdução destes versos, é uma espécie de convite a render graças ao Senhor. Diz: pois Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. São razões mais do que suficientes, ou devem ser as maiores razões pelas quais nós devemos render graças ao Senhor. Este salmo diz que somos como uma espécie de recipiente da bondade, do amor de Deus. Ele chama estes aqui de remidos do Senhor. Eu e você somos remidos do Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nós vamos participar agora de um memorial, de uma ordenança do Senhor, que representa o sangue e o corpo de Cristo, que foi entregue naquela cruz por mim e por você. E é Ele que nos dá a vida. Meus irmãos, nós temos que entender que apesar que esse salmo nos fala de ciclos, uma hora como a senoide, uma hora está no ciclo positivo, uma hora está no ciclo negativo, nós não devemos viver dessa forma. Nós devemos andar em constância, continuamente, obedecendo a palavra, ouvindo os conselhos do Senhor, ligados neste Senhor que nos conduzirá ao seu propósito maior, que é um dia estarmos com Ele plenamente transformados, plenamente, corpos glorificados, onde não teremos mais essas oscilações da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que sua palavra nos salve de nós mesmos. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, onde nós agora acabamos de refletir na tua palavra. Que a tua palavra seja para nós o alimento, Senhor, a tua bondade em nossas vidas. Que possamos sempre, Pai, refletir que quando nós nos deixamos de ouvir a tua palavra, deixamos de considerar os teus conselhos, nós nos metemos em enrascada. Pai, que a tua palavra seja sempre o centro em nossas vidas. É o que te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.